Oi, eu sou a Tatiana Lacerda, sou aluna da Odontologia Unifenas Alfenas, estou cursando o 7º período. Hoje o vídeo é sobre sistemas de implante. O implante é composto por uma macroestrutura, onde existem subdivisões, e uma microestrutura, que é presente no corpo do implante e está relacionada com o tipo de tratamento que o implante recebeu. Vamos falar um pouco sobre a macroestrutura, que nada mais é do que o desenho do implante, podendo ser ele cilíndrico, com ou sem rosca. Implantes cilíndricos aumentam a superfície de contato, mantendo estabilidade secundária e terciária, e o cônico, com ou sem rosca. Os implantes com rosca permitem maior estabilidade primária e aumentam a superfície de contato com o implante com o osso. Atualmente, todos os implantes apresentam rosca, seja elas cilíndricas ou cônicas. Então, vamos falar agora sobre as partes da macroestrutura. A primeira parte da macroestrutura é o colar, ou também chamado de plataforma. Então, nós temos o hexágono externo, que já caiu em desuso, mas eu vou comentar aqui só para termos conhecimento. Ele possui uma saliência que sai do implante, formando uma figura geométrica de um hexágono. A plataforma ela deve ficar acima do osso para que não haja o acúmulo de bactérias e para que não tenha reabsorção óssea naquele local. Nós temos o hexágono interno. Ele possui a figura geométrica interna ao implante, gerando mais estabilidade ao componente protético. A plataforma ela deve ficar ao nível do osso para que não haja o acúmulo de bactérias e que não tenha reabsorção óssea naquele local. E nós temos também o cone Morse. As paredes internas elas são lisas e com roscas na maior profundidade. O contato da parede interna do cone com a plataforma gera uma solda fria, proporciona maior estabilidade, quase não possui movimentação, pois as paredes têm um íntimo contato. A plataforma poderá ficar abaixo do nível do osso, inclusive o osso pode crescer sobre o implante, gerando um selamento biológico. A resposta biológica do implante do tipo do cone Morse é a melhor resposta que o organismo pode proporcionar. No segundo item, nós temos a crista, ou também chamada de cervical, que nós temos a lisa sem rosca, lisa com rosca, roscas uniformes e as micro-roscas. Por que de tantas mudanças na região cervical do implante? Por conta da salserização pericervical. O crescimento bacteriano entre o encaixe do implante com a plataforma gera a salserização pericervical, que nada mais é que uma reabsorção óssea em formato de pires ao redor do implante, na região do encaixe. O mínimo de acúmulo que existir no fundo do súculo periimplantar já irá gerar o início de reabsorção da crista óssea, até alcançar o quadro de periimplantite, que é a supuração do sulco, dor e a perda do implante. Durante uma sondagem na anatomia dos tecidos circunvizinhos de um implante e de dentes, ambos devem se encontrar em uma situação saudável. Porém, com uma sonda, podemos observar que a distância entre o cervical de um dente e a crista óssea é maior se comparado com a distância entre a parte cervical de um implante e a crista óssea. Sendo assim, o que nós podemos concluir? Que é muito mais fácil o acesso das bactérias da placa bacteriana em uma crista óssea em uma região de implantes, promovendo uma reabsorção óssea da sua crista. A distância entre a placa bacteriana e o tecido ósseo é em cerca de 2 milímetros em dentes naturais, e essa distância em implantes é diminuída. A salserização ocorre em todos os implantes ósseo-integrados, independente do seu tipo de design, de superfície, de plataforma, de conexão, de marca comercial, de condição do paciente. A sua velocidade ela pode ser maior ou menor, mas a sua ocorrência parece fazer parte da integração dos implantes,
com o epitélio e com o tecido conjuntivo gengival. A próxima subdivisão que nós vamos falar é o corpo. O corpo do implante existem os tipos de rosca, né? Rosca em Y, a rosca trapezoidal, a rosca trapézio revércio, a rosca trapézio plana ou quadrada, também chamada. A distância entre as roscas são as roscas triangulares e próximas, têm um alto poder de corte no osso. Elas são indicadas para ossos corticais, por esse alto poder de corte. As roscas quadradas e roscas distantes, elas são indicadas para ossos com pouco corticais ou muito medulares, que são os ossos tipo 3 ou 4. Elas causam uma compactação óssea, gerando um bom travamento. O próximo item seria o ápice, a câmara de captação óssea. Nós temos o autorrosqueante, que facilita a instalação do implante. Ele tem a capacidade de corte e a capacidade de osso no momento de sua inserção. Nós temos eles arredondados, que são compactadores de osso. Os quadrados, eles têm as bordas vivas e cortantes. Os cônicos, eles têm as bordas vivas e cortantes também. Agora nós vamos falar sobre a microestrutura. Aí nós temos ela lisa, usinada, ela possui menor camada de óxido de titânio, permite apenas a mineralização do osso ao seu redor e não é um implante ósseo-indutor. A rugosa, ela é tratada, ela possui maior camada de óxido de titânio, induz mudanças histológicas, tem capacidade ósseo-indutora, aumenta a superfície de contato com o osso e os osteoblastos se aderem com mais facilidade às superfícies rugosas, que são os prolongamentos. A baixa rugosidade são implantes usinados. A média rugosidade são os implantes com tratamento por subtração. Recebem jateamento com areia cerâmica, vidro, titânio, alumínio e podem também receber o jateamento e ataque ácido, sendo mais utilizado ultimamente. E temos também a alta rugosidade, que são os implantes com tratamento por adição. A adição de partículas de hidroxiapatita caíram em desuso, porque algumas partículas, elas se desprendiam do implante e o organismo tratava aquelas partículas como um corpo estranho. E a anodização é um banho eletrolítico, o qual precipita a oxidação e dá rugosidade e contém alta camada de óxido de titânio. Então é isso sobre os sistemas de implante, sobre macro e microestrutura.